Na próxima semana é a Semana Santa e são férias de Páscoa. Portanto, só teremos aula 2 a 15 dias. No dia 13, acho que dia 13 de abril. Hoje é 9, 16 de abril. Eu trouxe um artigo, se O artigo. houver possibilidade depois de conversar por causa dessa revista, eu agradeço muito. Eu tinha um modelo assim, relativamente pouco, mas ele não. Você vai enviar? Você já tem nosso painel aqui? Você tem como enviar, tá? Por e-mail? Sim. Viu? Não. O primeiro contato, né? Você vai dar uma olhada. Daí quando acabar o congresso. Portanto, dia 16 de abril, portanto, 16 de abril, não, 23 de abril. 23 de abril, portanto, hoje, 23 de abril, depois da Páscoa. Ora bem, eu tenho aqui umas separatas de um artigo meu, publicado já há alguns anos, mas que pode ter interesse eventualmente para as senhoras e os senhores. Portanto, vou pôr aqui uns do lado, depois, por favor, me distribuir desse lado. Este lado também. Obrigada. A revista da Prudência ainda não está, ela está. Ora bem. Não? São essas lições. Ora bem, como as aulas agora estão a ser gravadas, eu resolvi, em vez de improvisar aqui as aulas, trazer uma parte do meu livro sobre fiscalização da constitucionalidade. Portanto, o que eu vou fazer hoje e provavelmente no próximo dia é ler o meu texto. Um texto retirado do meu livro chamado Em Fiscalização da Constitucionalidade. E hoje vamos apreciar o problema da fiscalização abstrata da constitucionalidade. Tem duas vertentes, a fiscalização preventiva e a fiscalização sucessiva. Preventiva quer dizer antes da promulgação do diploma, da promulgação da lei ou do decreto-lei, ou da assinatura do decreto regulamentar, e fiscalização sucessiva é que é o que se dá depois da publicação do diploma. Fiscalização sucessiva não tem de aguardar pela entrada em vigor do diploma, quando o Presidente da República pedir a fiscalização sucessiva logo após a publicação do diploma. Não é necessário que seja a data da entrada em vigor. Então, vou ler, tentando ser claro na leitura e chamando a atenção de um outro ponto com mais importância. Digo assim, sentido de fiscalização abstrata. A fiscalização abstrata vincula-se a um poder funcional de iniciativa, ao poder de requerer ao Tribunal Constitucional a apreensão da constitucionalidade ou da legalidade de normas jurídicas. A fiscalização da constitucionalidade é no Tribunal Constitucional. Não é nunca num tribunal qualquer. É no Tribunal Constitucional, embora possa ser em consequência de uma decisão de um tribunal qualquer. Dizemos poder funcional e não direito de iniciativa, porque impede, sob certos órgãos ou frações de titulares de órgãos,
o poder político no âmbito do sistema político global da Constituição, porque se conduz a uma competência e porque é dominada exclusivamente por uma perspectiva de interesse público. Por isso, só justifico falar aqui em ação de inconstitucionalidade como ação pública e não, de modo algum, como ação estricto sensu. Não há partes da fiscalização abstrata. Portanto, é uma relação que há entre o órgão de iniciativa e o Tribunal Constitucional. Tudo se passa no domínio do Estado. Da fiscalização decorre, porém, uma complicação. É que deriva da atribuição do poder de iniciativa também a certos órgãos ou frações titulares de órgãos relativamente a certos diplomas ou na fiscalização preventiva. Ao Primeiro-Ministro e a um quinto deputado da Assembleia da República, quanto a decretos que sejam promulgados como ordens orgânicas. Na fiscalização sucessiva, aos representantes da República, dos órgãos das regiões autónomas, ao andécimo dos deputados às Assembleias Legislativas Regionais, com fundamento em constitucionalidade por violação dos respectivos estatutos públicos. A parte, portanto, de órgãos com poder geral de iniciativa, existem órgãos ou titulares de órgãos com poder especial de iniciativa. Aqueles que de si é voltar um enlace entre o interesse objetivo de salvaguarda da ordem jurídica ou o interesse particularizado. A atribuição de poder de iniciativa também oferece aos titulares de órgãos um quinto ou um décimo dos deputados da Assembleia da República, ou um décimo dos deputados a qualquer das Assembleias Legislativas Regionais, está ligado ao próprio funcionamento de defesa das posições políticas, mas defesa de interesses de minorias. E essa defesa também se insere na prossecução do interesse público no âmbito da democracia pluralista e representativa. Dos órgãos de iniciativa, ainda que distinguir entre os órgãos políticos, por um lado, e, por outro lado, o Provedor de Justiça e o Provedor-Geral da República, estes movidos por uma visão puramente jurídica. Os primeiros não podem deixar de usar certa discricionalidade, mas, mesmo o Presidente da República, é no contexto global do seu mandato e ponderando os diferentes interesses constitucionais e políticos, tem de decidir com vista à garantia do regular funcionamento das instituições democráticas. Já o Provedor de Justiça, frente a queixas dos cidadãos e o Provedor-Geral da República, que defende a legalidade democrática, encontram-se adstritos a requerer a fiscalização sucessiva quando se lhes ofereça evidente a inconstitucionalidade. Cabe igualmente distinguir entre fiscalização sucessiva e fiscalização sucessiva por ação ou por omissão. Na fiscalização sucessiva por ação, trata-se de um diploma ou de normas constantes de um diploma já em vigor. Na fiscalização da inconstitucionalidade por omissão, do que se trata é, perante uma norma constitucional não execuível por si mesma, de sustentar a necessidade, o imperativo de publicação de uma norma que dê execuibilidade à norma constitucional. Particulares não têm acesso direto à fiscalização abstrata. O que eles podem é exercer o seu direito de petição perante qualquer dos órgãos de iniciativa, seja para defesa dos seus interesses, dos seus direitos, seja para defesa da Constituição. Por conseguinte, os órgãos de iniciativa tanto podem agir espontaneamente ou oficiosamente quanto em consequência de petições de cidadãos ou de grupos de cidadãos. Em qualquer hipótese, o órgão que requer a apreciação da inconstitucionalidade tem de assumir o poder como tal, deve expressar claramente a vontade de requerer a pronúncia ou declaração de inconstitucionalidade, tem de marcar uma oposição, não se traduzindo em mera instância de trânsito, não se traduzindo em mera instância de trânsito ao processamento de petições de cidadãos. Eu digo aqui, os cidadãos têm direito de petição e de queixa, mas o órgão que pede fiscalização da inconstitucionalidade tem de assumir uma posição própria. Pode aceitar o sentido da queixa ou da petição, mas pode também ter um fundamento próprio diferente. Em processo civil, continuando, as partes dispõem do processo como da relação jurídica material. Um processo civil, um conflito, um litígio entre duas pessoas, duas entidades,
privadas, particulares, e o pedido que a formulam é relativamente a um interesse seu no confronto com o interesse da outra parte. Já no fiscalização abstrata da constitucionalidade, o princípio do pedido justifica-se pelo interesse público ou pelo interesse de cumprimento da Constituição e não por qualquer interesse particular que apareça com maior ou menor relevância. Em contrapartida, porque juro novo de cúria, assim como na fiscalização concreta, o Tribunal pode reconhecer da inconstitucionalidade oficiosamente, também na fiscalização abstrata, o Tribunal Constitucional pode fundamentar o seu juízo e sua decisão em normas constitucionais das invocadas por quem tem formulado o pedido. O que quer dizer? O Presidente da República pode, por exemplo, ao Provedor de Justiça, a fiscalização da constitucionalidade por violação de certa norma constitucional e fundamenta o seu pedido desta outra maneira. O Tribunal Constitucional vai apreciar a norma ou a lei que foi impugnada, mas pode fundamentar a sua decisão numa norma constitucional muito diferente da norma que foi invocada por quem pediu a fiscalização abstrata. Portanto, há, por um lado, a necessidade de agir em consequência de um pedido, mas há, por outro lado, a liberdade de decidir em consequência dos fundamentos que são assumidos pelo órgão de iniciativa da fiscalização. Conforme sintetiza o próprio Tribunal Constitucional, estão os poderes de cognição do Tribunal limitados e condicionados pelo pedido, a declaração de constitucional vai ser feita com fundamento da violação de ordens ou princípios constitucionais diversos. Portanto, é isso. Bom, requerida a apreciação da constitucionalidade da obrigatoriedade de certa norma, nada impede que o Tribunal Constitucional aprecie também a de outra norma implícita ou contida. Quer dizer, pediu-se a apreciação do artigo tal, da lei tal, mas esse artigo está ligado, está envolvido com outro artigo. Pode o Tribunal Constitucional apreciar outro artigo que está relacionado ou conexo com o artigo cuja inconstitucionalidade foi suscitada? Entendo que sim. Agora, passando ao regime processual da fiscalização da abstrata. Na fiscalização preventiva, pela natureza das coisas, a norma impugnada, em rigor uma pré-norma, não pode ser aplicada porque ainda não está em vigor. Na fiscalização sucessiva, como eu já disse há pouco isto, na fiscalização sucessiva, ao invés, a impugnação não determina qualquer suspensão da aplicação. O contrário seria o bloqueio da decisão política, o que, porém, não significa que o Tribunal Constitucional não deve decidir o mais rapidamente possível. Quer dizer, na fiscalização preventiva não há ainda uma norma em vigor, na fiscalização pode estar eventualmente publicada, mas não está em vigor, na fiscalização sucessiva há já uma norma e o Tribunal Constitucional vai decidir de acordo com a fundamentação que assume relativamente à norma impugnada. Admitido o pedido, o Presidente do Tribunal notifica o órgão que tiver emanado a norma impugnada para querer se pronunciar sobre ele no prazo de 30 dias, ou tratando de fiscalização preventiva de 3 dias. Argumento contraditório que se justifica não em virtude de qualquer subjetivação do processo, mas em nome da procura objetiva da garantia da constitucionalidade e da legalidade. Na fiscalização preventiva, o Tribunal tem 25 dias para se pronunciar, para ver se pode ser encurtado pelo Presidente da República. Na fiscalização sucessiva não há prazo, embora havendo solicitação fundamentada do requerente e acordo ao órgão do órgão autor da norma, o Presidente do Tribunal, ouvido este, decide sobre a atribuição de prioridade e apreciação à decisão. Agora, considerando especificamente a fiscalização preventiva. São 3 as funções da fiscalização preventiva. Primeiro, atalhar inconstitucionalidades grosseiras de que sejam feridos os atos feitos ou públicos mais importantes, evitando factos consumados que só mais tarde podem ser apagados, cujos efeitos, não raro por razões de segurança jurídica, equidade do interesse público, deixa-se ao relevo, o Tribunal tem de ter em conta.
Segundo, em especial quanto às convenções internacionais, e não disse há pouco, mas já tinha dito outro dia, não se trata só de fiscalização da legalidade em face de leis, em face da Constituição, também se pode tratar da constitucionalidade de convenções internacionais de que o Estado seja parte. É o que se chama fiscalização da convencionalidade. Em terceiro lugar, compete a fiscalização preventiva existe para resolver dúvidas sobre a constitucionalidade de certas normas, de maneira a evitar que o problema se ponha com maior delicadeza no futuro. Em contrapartida, não deixam de ter alguma pertinência certas críticas que a fiscalização prolonga o procedimento legislativo e de conclusão de convenções internacionais. Feita logo após a aprovação de diplomas, envolve o risco de arrastar o Tribunal Constitucional para a praça pública. Que é aí que podem ser observadas as comunicações dos juízes com os partidos que os propuseram à eleição parlamentar. Em qualquer caso, a fiscalização preventiva não é um sucedâneo da fiscalização sucessiva, nem é pré-clube. Uma norma não considerada inconstitucional, também isto é um ponto importante, não considerada inconstitucional a fiscalização preventiva, poderá vir a ser a fiscalização sucessiva, assim como uma norma considerada inconstitucional, mas apesar disso, posta em vigor, poderá depois não ser julgada ou não ser declarada inconstitucional. Portanto, aqui estou num jogo de prazos, é preciso ter de jogo de prazos e de momentos que é preciso ter em conta. Aliás, não sei se já tinha dito, há um livro que todos têm de ter, que é a Constituição da República Portuguesa. Estando em Portugal, conhecer a Constituição da... Não todos os portugueses conhecem, bem contrário, mas isso é outra história. Diploma de sujeito de fiscalização. Segundo a artigo 78, constitui objeto de fiscalização preventiva normas constantes de tratados e acordos internacionais, leis, decretos-leis e decretos legislativos regionais. Entre as leis contam-se a autorização legislativa, entre os acordos internacionais, em forma especificada, incluem-se necessariamente os aprovados pela Assembleia da República. Também os decretos parlamentares de regulamentação das leis gerais da República estiveram até 2004 submetidos à fiscalização preventiva preliminar das Assembleias das Regiões Autónomas, como os decretos legislativos e para se evitarem fraudes à Constituição. As leis de revisão constitucional serão, porventura, suscetíveis também de fiscalização preventiva ou mesmo de fiscalização sucessiva. É um ponto que é discutido, que é um tema muito discutido em Portugal, e penso que não é só em Portugal, saber se, quando uma revisão constitucional é feita, as suas normas têm de ser estritamente, ou melhor, o seu processo tem de ser estritamente o processo definido na Constituição. Em particular, quando há as chamadas cláusulas de P3 ou limites materiais da revisão constitucional, quer dizer, quando a Constituição estabelece que nenhuma revisão pode afetar este ou aquele princípio, por exemplo, Fórum Republicano do Governo, ou o princípio do sufrágio universal, ou a igualdade de direitos de homens e mulheres, poderá, por revisão constitucional, deixar-se de cumprir essa norma que é limite material ou cláusula pétrea em matéria de revisão. Eu entendo que o Tribunal Constitucional tem competência para isso. O Tribunal Constitucional tem competência para apreciar a constitucionalidade de uma revisão constitucional. Assim como, a meu ver, a Constituição exige uma maioria de 2/3 para a revisão constitucional. Uma lei de revisão constitucional aprovada por maioria simples poderá ser verdadeiramente lei de revisão constitucional. Não é juridicamente existente, não poderá o Tribunal Constitucional, portanto, declarar aí a inconstitucionalidade. Eu entendo que sim. Mas isto vai-nos ir muito longe para passar adiante. Segundo o artigo 242 da Lei 15/98 de 3 de abril, o Presidente da República não pode recusar a ratificação do Tratado Internacional, a assinatura de acordo e ato que aprova o acordo internacional ou a promulgação de ato legislativo por discordância consentida por ato em referente com eficácia vinculativa. Também é o tema que eu ainda não tratei aqui, acho eu, mas que é também importante. Saber se, havendo referendo, o referendo está sujeito de fiscalização da constitucionalidade. E se o referendo se realizar, saber se o sentido
do referendo, quer dizer, se a pergunta respondida no referendo é afirmativa, no sentido do referendo, vincula os órgãos legislativos. Vinculará. Eu acho, antes de mais nada, que o referendo está sujeito à fiscalização da constitucionalidade. Aliás, a Constituição tem dito expressamente no artigo sobre referendos fala na fiscalização da constitucionalidade. Não teria sentido, por exemplo, fazer um referendo para saber se o homem e a mulher têm ou não têm os mesmos direitos. Isto seria possível no século XIX. No século XXI não é possível. Ou seria possível um referendo para saber se restaura a monarquia. Também não. Se a Constituição garante a forma republicana do governo, a forma republicana do governo está consolidada. Mas, em contrapartida, se o referendo resulta uma decisão, um sentido de uma decisão, que é neste aquele sentido, pode o ato legislativo, ao legislar, desrespeitar o sentido obtido através da pergunta formulada no referendo? Entendo que não. Claro está, quanto mais tudo depende da ideia de direito que vigorar no país num certo momento. Se a Constituição está no país e a ideia de direito que vigora, que aceita no país pela generalidade dos cidadãos é a ideia de direito correspondente à Constituição, a Constituição é irrefregável. Se, pelo contrário, já se deu uma evolução ou qualquer vicissitude, pôs em causa os limites materiais ao sentido próprio da revisão constitucional, então, nesse caso, já não se justificaria fiscalização da constitucionalidade. Mas também, nesse caso, já não haveria Tribunal Constitucional, o sistema constitucional teria mudado completamente. Bom, vamos continuar. Pronúncia no sentido da não inconstitucionalidade. A pronúncia no sentido da não inconstitucionalidade tem efeitos que se distinguem quando se trata de normas legislativas ou constantes de acordo internacional ou se trata de normas constantes de tratados. No qual quaisquer normas, exceto normas de tratados, se o Tribunal Constitucional se não pronunciar pela inconstitucionalidade, o Presidente da República deverá promulgar o diploma, a não ser que exerça de seguida no prazo constitucional veto político. Já no caso de decisão pela não inconstitucionalidade de norma inserida em tratado, o Presidente da República não fica obrigado a ratificar o tratado, porquanto a ratificação, ao contrário da promulgação da assinatura, é livre, continua a ser no direito português, como em geral no direito comparado, uma faculdade do Presidente da República quando titular de uso representações à mulher do Estado nas relações internacionais. Deve ser isto. A face da Constituição Portuguesa e também a brasileira, por exemplo, em matéria de tratados, o Presidente da República goza de grande liberdade, porque ele é quem representa o Estado, representa a República, quem fala em nome da República, quem decide se o Estado se vincula ou não se vincula internacionalmente. Já agora também a distinção entre tratado e acordo. O tratado é, podemos dizer, um ato solene em direito internacional, o acordo corresponde mais ou menos ao regulamento. Muitíssimas vezes há muitos tratados que carecem de uma regulamentação por acordo. Num primeiro momento, as partes, os Estados, aceitam o sentido básico constante do tratado, mas depois é necessário vir um ou mais acordos para que o tratado possa ser tornado execuível. Portanto, a marginalidade do Presidente é diferente consoante os casos. Pronúncia no sentido da inconstitucionalidade. A pronúncia da inconstitucionalidade tem, por seu lado, efeitos imediatos, comuns e efeitos subsequentes. Estes variáveis consoante os diplomas dos órgãos, dos cuidos em termos não pouco complexos, o artigo 79. Efeitos imediatos comuns são a impossibilidade de promulgação, de assinatura de ratificação e a devolução do diploma ao órgão na tenha de mandato. Se decidiu no sentido da fiscalização da inconstitucionalidade, é assim mesmo. Efeitos imediatos comuns são a possibilidade de promulgação, de assinatura de ratificação e de devolução do diploma ao órgão na tenha de mandato. Em que prazo a Constituição não diz, mas deve entender-se que há de ser um prazo razoável, correspondente ao custo do tempo até a publicação da decisão do Tribunal. De modo algum, há de ser um prazo idêntico ao do veto político, porquanto não se quer analogia de situações. O texto constitucional fala que em veto
mas veto por inconstitucionalidade, não impropriamente, verdadeiramente veto por inconstitucionalidade, embora transitivo, ao que está cumprida a apreciação preventiva, por tempo normal configurarse como veto a impossibilidade da oposição de não ratificação do Tratado Internacional. Sentido útil da expressão constitucional parece sobretudo consistir em um tribunal não comunicar diretamente com os órgãos de aprovação das normas, em menos comunicar através do Presidente da República e dos representantes da República. O representante da República tem falado aqui, representante da República. É que, em Portugal, com a Constituição de 1976, os dois arquipélagos dos Açores e da Madeira passaram a ser regiões autónomas. Não é que Portugal seja transformado em Estado Federal, não é. Mas esses arquipélagos, desde logo devido à sua distância de Lisboa, devido também à particularidade das ilhas, devido à particularidade económica em que se encontram, devido a razões de ordem climática e outras razões também, razões de ordem política, esses arquipélagos receberam vastos poderes legislativos e executivos. Não receberam poderes judiciais, mas legislativos e que receberam. Têm assembleias legislativas próprias e têm governos regionais próprios. E há eleições para os órgãos em ter modos diferentes das eleições a nível nacional ou a nível municipal. Portanto, há uma diferença de tratamento das regiões autónomas em relação ao Estado no seu conjunto. Mas, também à partida, os estatutos das regiões autónomas têm de ser aprovados pela Assembleia da República e são suscetíveis de fiscalização da constitucionalidade. Mas continuo. Os diplomas, quer reformados, quer os emanados da Assembleia, quer os emanados do Governo, podem ser reformulados. Quer dizer, foi decidida a fiscalização preventiva, não decidida a inconstitucionalidade a fiscalização preventiva. O órgão aprovou, pode, perante a decisão, e tendo em conta os fundamentos da decisão, alterar o diploma que enviou no primeiro momento. Pode fazê-lo. Pode reformular, alterar, modificar, melhorar, suprimir as inconstitucionalidades que tenham sido detectadas e pode enviar de novo o diploma ao Tribunal Constitucional. Isso é perfeitamente possível. Agora, então, na fiscalização sucessiva abstrata por ação. A fiscalização abstrata concentrada é, por via principal, elemento característico por excelência do modelo austríaco de garantia, mas enquanto tem sido encontrado em países de sistemas diferentes, com maior ou menor variação de sujeitos ou entidades e titulares de poder de iniciativa. Nasce a iniciativa cabe ao Governo Federal, aos governos dos lânderes, versus Estados Federados e a um terço dos membros do Conselho Nacional. Nem tal ao Presidente do Conselho, relativamente à lei regional e aos presidentes dos regionais, relativamente às leis do Estado. Na Alemanha, cabe ao Governo Federal, aos governos dos Estados Federados e a um terço dos membros do Parlamento Federal. Na Espanha, o Presidente do Governo, a Defensor do Povo, a 50 deputados e senadores e aos órgãos das comunidades autónomas. No Brasil, o Presidente da República e a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa da Assembleia Legislativa Estadual, ao Governo do Estado, ao Procurador-Geral da República, ao Conselho Nacional da Ordem dos Advogados, a Partido Político com representação no Congresso Nacional e a Confederação Sindical ou a entidade de classe de âmbito nacional. Portanto, no Brasil há uma veste grande dos órgãos que podem pedir a fiscalização sucessiva, abstrata da inconstitucionalidade. No caso português, na Constituição de 1933, a Assembleia Nacional tinha o poder de declarar inconstitucional quaisquer normas com força para geral, por iniciativa do Governo ou de qualquer deputado. De resto, este poder nunca foi regulamentado, embora tenha havido um momento em que o deputado pediu a fiscalização da constitucionalidade, mas só um caso único e que não teve consequências em mais de 40 anos de vigência da Constituição. Quando, contudo, em 1976 se estabeleceu o regime de garantia da Constituição, se atribuiu ao Conselho da Revolução
o poder, até a própria revisão constitucional, até 1982, o poder apreciar e declarar a inconstitucionalidade com força obrigatória geral, em instância de certas entidades, que já antecedendo teve significativa influência, já foi construído novo, e o Conselho Constitucional foi, sobretudo, pelo Tribunal Constitucional, tomando como se deve a essência deste. O artigo 281 do texto atual da Constituição corresponde, pois, deixa eu ver que horas são. O tempo passa depressa. O artigo 281 do texto atual da Constituição corresponde, pois, ao artigo 281 do texto inicial, com substituição do Conselho da Revolução pelo Tribunal Constitucional, e ainda outras diferenças, com exceção desde 1982 da Faculdade de Implementação de Saberes Legislativos Regionais, em conjunto também da grande parcela da apreciação de declaração de ilegalidade então atribuída ao Supremo Tribunal Administrativo, e da apreciação de declaração de ilegalidade complemento em violação de norma com valor reforçado, aos governamentos chefes titulares do poder da iniciativa. O artigo 281, número 1, contempla a apreciação da inconstitucionalidade de quaisquer normas, da ilegalidade de normas constantes ao legislativo, com fundamento em violação de leis de valor reforçado. São as leis de valor reforçado. São leis que são aprovadas por maioria de 2/3, desde que superior à maioria absoluta dos deputados em efetividade de funções. E o que são as leis reforçadas? São as leis sobre as matérias mais importantes. Leis que a Constituição considera que deve merecer uma atenção particular. Leis que deixam com certos direitos fundamentais, leis em matéria orçamental, leis com consequências financeiras e outras. Não vou agora perder muito tempo. Portanto, se há uma lei de valor reforçado e depois se faz outra lei, se essa lei não respeita o sentido da lei de valor reforçado, então há ilegalidade e o Tribunal Constitucional é chamado a decidir. Também outro caso de valor de lei de valor reforçado, embora que o João não diga, lei de autorização legislativa. A Constituição reserva, em princípio, a competência legislativa ao Parlamento, mas admite que o Parlamento, em vez de ele próprio já esgotar o tratamento da matéria, se confine a definir bases gerais que devem ser respeitadas mais tarde. Autoriza o Governo a legislar, mas no respeito de certas bases ou de certos princípios. Logo, se o Governo legislar não respeita a lei de bases, há aí uma ilegalidade. E também o Tribunal Constitucional é competente para decidir. Portanto, o poder de iniciativa distribui-se diferentemente em razão da diferença de inconstitucionalidade, ilegalidade, privação de leis do Estado e ilegalidade por desrespeito de leis da autorização legislativa. Bem, passagem da fiscalização concreta à fiscalização abstrata. A Constituição combina, e bem, uma separação entre o juízo de inconstitucionalidade no caso concreto e a declaração por força obrigatória geral na fiscalização possível. Até para impedir uma excessiva influência dessa relação situada da vida, mais bem individualizada e repetível nos seus cursos civis do interesse sobre a apreciação da inconstitucionalidade na perspectiva global do sistema jurídico. Nem poderia deixar de ser assim, dado da fiscalização correta adaptado e dado a questão da competência interna e de funcionamento do Tribunal Constitucional. A aquisição de recursos é cometida às secções e a declaração por Poder Geral ao plenário. Acho que já disse também outro dia aqui, o Tribunal Constitucional tem 13 juízes divididos por 3 secções. Cada secção tem 5 membros. E daria 15 juízes. Mas não, o que se entende é que o Presidente do Tribunal Constitucional preside a 2 das secções e o vice-presidente preside a outra secção. E, em certos casos, tem que ser plenário o conjunto, em outros casos, podem ser secções. E, em geral, na fiscalização concreta, são as secções. São as secções, não o plenário. O plenário é na fiscalização abstrata. Pois, continuando. A Constituição, portanto, estabelece o Tribunal
se um Tribunal Constitucional é investigação concreta, precedendo o recurso de um Tribunal para outro Tribunal Constitucional, decidido no sentido de inconstitucionalidade, pode o Tribunal Constitucional ser chamado a decidir com força de votação geral a respeito desse norma. Então, se o Tribunal Constitucional 3 vezes já entendeu que havia inconstitucionalidade em casos concretos, então, à altura de passar à fiscalização abstrata, de generalizar a decisão e, portanto, considerar que o Tribunal Constitucional também deve, definitivamente, dizer se a norma, esta ou aquela norma, é inconstitucional ou não é inconstitucional. Portanto, isto é a passagem da interessa à fiscalização. O custo depois acrescenta. Os seus casos concretos decididos no sentido da inconstitucionalidade podem ter sido concluído em normas constitucionais diversas. A entidade não deve ser julgada inconstitucional, não de norma parâmetro. Quer dizer, o Tribunal Constitucional decidiu 3 vezes que havia inconstitucionalidade, mas pode ter decidido nessas vezes com base em certa norma e outras vezes com base em outra norma. O que interessa, não a norma foi considerada inconstitucional, mas a norma constitucional que é parâmetro da sua constitucionalidade. Bom, efeitos da declaração de inconstitucionalidade. O problema da eficácia das decisões de inconstitucionalidade não é um problema de direito processual, mas é um problema de direito substantivo. Consiste em saber quais as alterações efetivas que a decisão provoca ou deixa provocar, quer no respeitante das normas a que se refer, quer no conjunto do ordenamento jurídico. Tal como outras Constituições, ou os organos tribunais constitucionais, a nossa Constituição trata desde 1982, ex professo, no Instituto do artigo 131, prevendo um complexo de regras, umas comuns a todos os declarações de inconstitucionalidade e ilegalidade, e outras diferentes consoante a inconstitucionalidade ou ilegalidade, seja originária ou superveniente. São regras comuns. Retroatividade da decisão, portanto, seu caráter declarativo da nulidade da norma inconstitucional ou ilegal. Quer dizer, a inconstitucionalidade vai afetar a norma, mesmo que a norma tenha vigorado durante certo tempo, vai afetar a norma desde a sua entrada em vigor. O que pode exigir depois a necessidade, por questão de segurança jurídica, de se ter em conta os efeitos que produz pela norma entre a sua publicação e entrada em vigor e entre a decisão do Tribunal Constitucional. Como em a retroatividade, é que servem os princípios que há julgado. Portanto, decisões tribunais são intocáveis. Só não são, na hipótese de se tratar de matérias penais ou de processo penal. Aí pode acontecer que a declaração de inconstitucionalidade venha matar uma norma menos favorável aos arguidos em processo penal. Portanto, aqui prevalece sobre a ideia de inconstitucionalidade, em abstrato, a ideia de uma garantia reforçada das pessoas quando objeto de acusação por violação do menor penal ou de qualquer decisão em processo penal. Comumente por seu autor, na ressalva dos casos julgados, decisão contrária do tribunal penal quando a norma matéria penal disciplinada ou ensinar a resolução e for de conteúdo menos favorável ao arguido. Então, aqui, essa ideia da proteção maior dos arguidos nestas matérias de direito penal ou processo penal. A possibilidade, em certa circunstância, de fixação dos efeitos em constitucionalidade ou da ilegalidade pelo Tribunal Constitucional com alcance mais restritivo do que o alcance previsto em geral pela Constituição. São mais específicas da declaração de inconstitucionalidade originária e a questão de efeitos da declaração tem entrado em vigor da norma declarada inconstitucional ou ilegal. A representação da norma declarada inconstitucional ou ilegal haja eventualmente revogada. Duas normas em vigor. Há uma norma. Surge posteriormente uma norma que a revoga. Essa norma revogatória é declarada inconstitucional. Isso significa que se repõe em vigor a norma anterior que ela tinha revogado. Não necessariamente. Se o Tribunal Constitucional declara inconstitucional certa norma, deve também apurar da inconstitucionalidade ou não da norma que ele tinha revogado. Deve apurar. E o Tribunal Constitucional necessariamente tem de verificar a constitucionalidade. É isso que quer dizer.
A declaração de constitucionalidade tem obrigatoriedade pelos efeitos retroativamente a costume, não apenas efeitos apontados da própria declaração a costume, mas em sucesso pelos motivos essenciais para a Constituição, com fundamento de validade, com base da força intrínseca da norma em causa, dever prevalecer incondicionalmente desde o momento em que esta é a declaração de constitucionalidade, a declaração de constitucionalidade provocaria eventualmente a reentrada em vigor da norma que eu tinha revogado, porque o Tribunal Constitucional pode também apurar a constitucionalidade da norma previamente revogada, se esta norma vier a ocorrer o risco de vir a ser posta em aplicação. Entendo que sim. Entendo que sim. Se pede a fiscalização da constitucionalidade, tem que se pedir a fiscalização da constitucionalidade até o fim. Portanto, se a norma que é declarada inconstitucional tinha revogado uma norma que não era inconstitucional, o Tribunal Constitucional tem de verificar se há ou não há, ou tinha uma outra norma que poderia ser inconstitucional ou não inconstitucional. O Tribunal Constitucional tem de ajuizar, de verificar. Claro está, o Tribunal Constitucional não é obrigado a recorrer até Dom Afonso Henriques, mas tem de decidir no âmbito de uma certa contemporaneidade. Professor, Pois também acrescento, a declaração de inconstitucionalidade ou de ilegalidade produz efeitos em momentos diversos, consoante se trata de inconstitucionalidade originária ou inconstitucionalidade sobreveniente, e apenas implica a representação no primeiro caso. Também compreende-se. Há uma fiscalização de inconstitucionalidade num certo momento. E é declarada inconstitucional essa norma que tinha vigorado, que não tinha sequer vigorado, ou tinha porventura já vigorado. Não há lugar a provocação de nova decisão da inconstitucionalidade relativamente à norma revogada. Pelo contrário, se trata de uma inconstitucionalidade superveniente, se certa norma é declarada inconstitucional por virtude da emissão de uma nova norma constitucional, aí já tem sentido a fiscalização. Mas isto vamos ir demasiado longe e não há tempo para isso. Portanto, já disse, é o artigo 282, número 4, que foi aqui já aqui li. Quando os pontos jurídicos, seus da cuidado, o interesse público, seus apelo, deverá ser fundamentado exigirem, poderá o Tribunal Constitucional fixar os direitos da inconstitucionalidade da ilegalidade com alcance mais restrito do que previsto nos números 1 e 2. Portanto, pode haver razões objetivas sérias, razões de segurança jurídica, de cuidado do interesse público nacional relevo, que determinem a necessidade do Tribunal não decidir que tudo é inconstitucional, que todos os efeitos da inconstitucionalidade se produzem, mas, pelo contrário, venha a fixar um limite à produção de efeitos. Vem dizer, isto é inconstitucional, com certeza, mas já aquilo não é inconstitucional. Ou uma norma, sobretudo isto é importante, quando se trata de normas que são princípios. Quando se trata de normas, regras, não terá grande importância. Quando se trata de normas, princípios, já tem importância. Normas, princípios que são suscetíveis de vários entendimentos, de várias interpretações, de várias concretizações. A que se dos julgados, não obsta a proteção a dar ao particular, fingir uma norma caráter inconstitucional, que poderá propor por ação de responsabilidade com base no artigo 22 da Constituição. Quer dizer, a norma foi ressalvada, mas, de qualquer maneira, atingiu um certo indivíduo e esse indivíduo tem direito a ser ressarcido dos prejuízos causados pela norma. Isto é uma parte um pouco afastada, mas pode verificar-se. Aqui já o problema é outro. É perguntar se não devem ser também ressalvados situações ou relações consolidadas por cumprimento de obrigações
por transição, ainda que não homologada, ao voto de natureza homóloga, assim como decisões de caráter administrativo de administrativas de caráter definitivo. Entendo negativamente que possa existir necessidades transferidas a ter em conta, por certo, mas desde a aplicação da voz do artigo 32.3, está ligados com o artigo 182.4 diretamente. A modulação de efeitos da carga do novo ordenado permitirá, na generalidade das situações, dar suficiente e idónea satisfação aos interesses atendidos. Eu aqui atenderia à relevância da decisão em matéria penal, não é tempo para isso. Pois, a decisão dos efeitos de inconstitucionalidade. Em que consiste a questão de efeitos de inconstitucionalidade? Por razões de interesse de segurança jurídica, de interesse público ou de equidade. Na Constituição. Já digo, na Constituição de 1933 já se admitia que a Assembleia Nacional fixasse os efeitos de inconstitucionalidade de certa norma. Mas com a Assembleia Nacional, na Constituição de 1933, já a natureza autoritária do regime nunca ficou sobre a constitucionalidade, o problema é que a Constituição de 1933 não tinha já influência científica. Mas há diferença do regime da Constituição de 1933 e o regime da Constituição atual. Na Constituição de 1933, a faculdade de limitação da restrição dos efeitos cambiou à Assembleia Nacional, órgão político. Agora cá o Tribunal Constitucional, órgão que base decisões jurídicas, em normas jurídicas. Na Constituição de 1933, a determinação dos efeitos de inconstitucionalidade, determinação dos efeitos, reportava-se apenas à inconstitucionalidade orgânica formal. Na Constituição atual, sobretudo tem sentido em relação à inconstitucionalidade material. Terceiro, a determinação dos efeitos podia, aparentemente, revestir qualquer alcance. Já na Lei 722/2004, dirige-se exclusivamente a um alcance mais restrito do que o alcance geral. Quarto, na Constituição de 1983, o órgão de fixação, a fixação dos efeitos dir-se incondicional. Na Lei 722/2004, hoje depende dos critérios materiais de fatores justificativos. Fixar os efeitos com alcance mais restrito do previsto no número 2 significa reduzir ou eliminar o âmbito restritivo da declaração, o que vale tanto para a inconstitucionalidade orgânica como para a inconstitucionalidade superveniente. Para entender-se o Tribunal Constitucional, recorre à limitação de tempo de efeitos apenas quanto a certos efeitos, quanto a certos efeitos produzidos e que deixe que outros se produzam. Não proceder a obstar à repetição da ordem anterior ou como estudado só vale para a inconstitucionalidade orgânica. Mas poder pressupõe uma tarefa prévia de apreciação da norma subjúdice em face da realidade constitucional, uma avaliação dos efeitos da decisão em face dos concretos factos, situações de vida. Fixação de efeitos da inconstitucionalidade com caso mais restritivo do que previsto nos números 1 e 2 do artigo 182, logicamente tem de constar da própria decisão da constitucionalidade. Não pode ser feita, pois, por decisão complementar do Tribunal Constitucional. Quero dizer, o Tribunal Constitucional declara inconstitucional certa norma. Entende que deve haver efeitos restritivos dessa declaração, efeitos mais restritivos. Então, tendo ao dizer que a norma é inconstitucional, dizer, mas tem de ser ressalvado estes ou aqueles efeitos. Não tem de se produzir todos os efeitos que decorreriam da decisão de inconstitucionalidade. Embora corresponda a conselhos relativamente indeterminados, não levanta dúvidas referentes à segurança jurídica e à equidade. Tem-se visto preocupações de estabilidade do jurídico, confiança dos cidadãos e ponderação da justiça em face das circunstâncias notáveis e sociais. São estritos interesses públicos que assim se procedem. Já que há dúvidas, a menção do interesse público deixa de dar relevo. Deverá ser fundamentado. Está em causa algo não muito distante da razão de Estado, algo dominado por elementos políticos ou, pelo contrário, parar-se-ão aqui outros bens ou interesses constitucionalmente relevantes, porventura, complementares a questões de equidade e segurança jurídica. Faça a pergunta. Propendemos para o fundo termo alternativo.
Precisamente, então, de modo estranho preceito. Por nós condenar, que se melhor se condenar, as imposições que se consideram. Uma educação desse princípio, com os seus políticos de brigaria constante e democrático. E tal como Rui Medeiros aceitamos que desde a sua prova, considerasse qualquer interesse constitucionalmente não subsumível das instituições de segurança jurídica e da equidade, tendo de ser especificado sempre invocado. Temos de chegar ao fim de nós. Continuo. A restrição situa-se no campo jurídico, não no campo político. Não constou quando restringe os efeitos de inconstitucionalidade, não age como órgão político, não se transforma numa segunda Câmara. Age como órgão judicial, como órgão jurídico, confinado a interesses jurídicos. Por isso aqui, quando se fala aqui interesses públicos, será relevo, são ainda interesses jurídicos, como dizia que o autor que eu sei há pouco. A restrição que recebe, conseguinte, da plena domínio da jurisdição, não envolve funções político-legislativas. Por refere igualmente a sentença do Tribunal Constitucional será co-constitutiva e confirmadora dos efeitos limitados da lei inconstitucional. Mas caso essa confirmadora não são incomuns, decisão do processo de jurisdição voluntária, interpretação de conceitos indeterminados, integração de lacunas, sentido de resolução ou alteração de contratos, planificação de circunstâncias, ou redução da causa penal concreta. Sentenças penais que fixam concretas medidas a pena. De todo modo, a decisão áurea do artigo 280 número 4 está condicionada por uma proporcionalidade na sua vertente de necessidade, adequação e racionalidade. A princípio fundamental nas Constituições modernas. Em Portugal e no Brasil, a ideia de proporcionalidade tem feito o seu curso e entende-se, portanto, por um lado, o Conselho de Cidadania não dos seus acordos, se declarar inconstitucional uma norma conforme o Tribunal. O Tribunal contribui para o reequilíbrio do sistema jurídico, ao mesmo tempo, quase paradoxalmente, o exercício da segurança constitui um fator de segurança e incerteza. Sendo satisfeitos surge como um meio de atenuar os riscos da incerteza e segurança, consequente ao princípio da declaração de inconstitucionalidade. Pode haver declarações de inconstitucionalidade que não afetem nenhum interesse, pode ter outras decisões que afetem. E então o Tribunal Constitucional vai apurar essa situação e fixar os efeitos. Mas, por outro lado, não basta justificar a emissão de efeitos. Que a declaração de inconstitucionalidade envolva alguma certeza para o mundo do direito para a vida social independente. O essencial será que, investido com o avanço jurídico, resulta de resultante da inconstitucionalidade seja de grau elevado. Dado-se o caráter necessariamente excepcional, qualquer limitação de efeitos de uma declaração de inconstitucionalidade deve ser por ela reduzida ao estritamente necessário para a salvaguarda dos valores mencionados. A despeito do que este princípio, o Tribunal Constitucional tem vindo a fazer umas excessivas na base da aplicação. Tem chegado num raro de depender da precisão e considerar a verificação para a autoridade de declaração que se estivesse em filiação concreta. Então, aqui é uma crítica que faço ao Tribunal Constitucional por ser demasiado liberal na fixação de efeitos. Há limites absolutos à limitação de efeitos devemos dar por virtude de princípios fundamentais. Na parte do Tribunal Constitucional, as decisões efeitos da declaração de inconstitucionalidade e ilegalidade não vindouro de cidadãos executivos de expansão de Estado de sítio. O Estado de sítio corresponde à frase Estado Populi, natureza de expansão deste direito de cumprimento da normalidade constitucional por estudo de normas que os demais a fazer direito ao voluntário da declaração de inconstitucionalidade. Segundo o ponto de vista da federação, são os outros decisões objetivamente fundadas. Vamos verificar se essa questão de feita com os dados do governo, também na definição correta. E nós estamos não pode ser decidido por todos os trabalhos para o trabalho. Entendo que não. O artigo 184, no 282, número 4, é excepcional, está previsto a respeito da fiscalização abstrata, não pode contender com a fiscalização concreta. E depois é acrescente, a fiscalização dos efeitos pelo Tribunal Constitucional obriga nos termos gerais das suas decisões todos os tribunais a expor a fiscalização concreta determinada causa. Se o Tribunal não acatar, se há constar
a Conselho Constitucional tem obrigatório que faz o geral, pois havia recurso, é típico no começo do próprio da Constituição dos Feitos, para o Tribunal Constitucional porque querem prevalecer sua autoridade que revoga a decisão concluída. Portanto, e com isto termino por hoje. Portanto, que são efeitos a margem da liberdade grande que tem o Tribunal Constitucional, ao serviço de interesses constitucionalmente atendidos, segurança jurídica, equidade, o tal teste policial juridicamente conformado, mas é tudo no âmbito do respeito da Constituição. Portanto, a Constituição vista no seu conjunto como sistema e não como mera corrida ou mera soma de normas que se tem em conta. A Constituição como complexo sistemático. A Constituição como unidade ao serviço de seus valores constitucionalmente atendíveis. E, minhas amigas e meus amigos, por hoje termino. Portanto, já teremos aula 2 a 15 dias. Espero que tenham ou que tenham continuado a trabalhar. Eu recebi agora é um artigo que se destina a publicar no Direito. Sim, senhor. Eu vou ver. E Francisco Rangel Moreira. Vou ler com todo o interesse. Já agora, está hoje aqui a doutora Elizabeth Provencio. Esta está. Ora, não se importa, eu vou dizer o que tenho a dizer aqui na presença dos colegas, não leve mal. Eu li o artigo, é um pequeno artigo, mas eu, com todo o interesse, mas o artigo trata de uma questão importante, a questão de mulher ser jovem. A questão importante que hoje se discute em Portugal. Mas, com devido respeito, a sua opinião acaba por ser a opinião que é emitida por um tribunal. Ora, deveria emitir a sua opinião autonomamente. Portanto, o que é que eu sugiro? Pode aproveitar a decisão, o sentido da decisão do tribunal, mas acrescente mais alguma coisa. Pense mais alguma coisa, mais 2 ou 3 parágrafos mais pessoais. Está bem? Claro. Portanto, vou ler o seu artigo. Ficamos até por aqui. E quero desejar a todos uma boa Páscoa. Espero que estão do governo do Brasil. Vão ao Brasil agora ou não? Então, e aproveitem para estudar e também para passear um pouco. Já lhes sugeri no outro dia, fossem a Queluz, ou que fosse a Mafra, ou quem os vou visitar em alguns momentos, que também faz parte da cultura. A cultura jurídica não pode ser uma cultura fechada, tem de ser uma cultura aberta. Um defeito que têm alguns juristas é fechar-se sobre si. Mas não, tem que ter uma visão mais ampla. E o direito tem essa visão mais ampla. O direito em geral, e o direito constitucional em particular, tem que ter uma visão geral da sociedade, do presente, do passado e do futuro. Tem que ter uma visão mais abrangente. Portanto, boa Páscoa, estudem e também passeiem. O ideal seria passear em grupo. Depois é que decidem. E eu ficamos por aqui.